Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado como Quando Deus abre os teus olhos. E Deus lhe abriu os olhos e ele viu uma fonte de água. Gênesis capítulo 21, versículo 19. E os seus olhos se abriram e o conheceram. Lucas capítulo 24, versículo 31. A queda do homem foi mais desastrosa em seus resultados para todo o nosso ser. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não foi uma ameaça vã, pois Adão morreu no momento em que transgrediu o comando. Ele morreu a grande morte espiritual, pela qual todos os seus poderes espirituais se tornaram então e para sempre, até que Deus os restaurasse absolutamente mortos. Eu disse todos os poderes espirituais, e se eu os dividir após a analogia dos sentidos do corpo, meu significado ficará ainda mais claro. Por meio da queda, o gosto espiritual do homem se perverteu, de modo que ele coloca o amargo pelo doce e o doce pelo amargo, e ele escolhe o veneno do inferno e detesta o pão do céu. Ele lambe o pó da serpente e rejeita o alimento dos anjos. A audição espiritual ficou gravemente ferida, pois o homem naturalmente não ouve mais a palavra de Deus, mas fecha seus ouvidos à voz do seu Criador. Que o ministro do Evangelho nunca encante tão sabiamente, ainda assim, a alma não convertida é como a víbora surda que não ouve a voz do encantador. O sentimento espiritual, em virtude de nossa depravação, é terrivelmente amortecido. Aquilo que antes teria enchido o homem de alarme e terror, não mais excita emoção. Até mesmo o cheiro espiritual, com o qual o homem deveria discernir entre o que é puro e santo e o que é desagradável ao Altíssimo, tornou-se contaminado. E agora a narina espiritual do homem, embora não renovada, não obtém prazer do doce sabor que está em Cristo Jesus, mas busca as alegrias pútridas do pecado. Ele é tão cego espiritualmente que as coisas mais simples e claras ele não pode e não verá. O entendimento, que é o olho da alma, é coberto com escamas de ignorância, e quando estas são removidas pelo dedo da instrução, o orbe visual ainda é tão afetado que só vê os homens como árvores caminhando. Nossa condição é, portanto, a mais terrível, mas, ao mesmo tempo, oferece amplo espaço para uma exibição dos esplendores da graça divina. Estamos naturalmente tão completamente arruinados que, se salvos, toda a obra deve ser de Deus e toda a glória deve formar a cabeça do trino Jeová. Não deve haver apenas um Cristo exaltado de quem se pode dizer a vida em um olhar para o crucificado, mas esse mesmo olhar em si deve ser dado a nós, ou então, em vão, Cristo seria pendurado na cruz, não haverá salvação por sua morte para nós. Tomando o caso de Agar em primeiro lugar, dirigir-me-ei esta manhã a certos não convertidos que estão em uma condição esperançosa. Tomando o caso de Agar como modelo para trabalhar, podemos ver nela, e em muitos como ela, uma preparação para a misericórdia. Em muitos aspectos, ela estava em um estado adequado para se tornar um objeto de ajuda da misericórdia. Ela tinha um forte senso de necessidade. A água estava acabada na garrafa. Ela mesma estava prestes a desmaiar, e seu filho estava às portas da morte. E esse senso de necessidade era acompanhado por desejos veementes. É uma coisa muito difícil fazer um pecador ansiar por Cristo. Tão difícil que, se um pecador realmente anseia e tem sede de Jesus, o Espírito de Deus deve ter estado secretamente trabalhando em sua alma, gerando e fomentando esses desejos. Quando o convite é dado, todo aquele que tem sede, você pode honestamente dizer, isso significa eu.
Esse precioso convite do Evangelho, quem quiser venha, é evidentemente seu, pois você o deseja ansiosamente e veemente. O pesquisador de todos os corações sabe que não há objeção em seu coração para ser salvo ou para o caminho de ser salvo. Não, ao contrário. Às vezes você levanta sua mão para o céu e diz: ó Deus, quem me dera poder dizer, Cristo por mim. Você sabe que a água da vida é desejável. Você sabe mais do que isso. Você anseia por um desejo anterior de beber dela. Sua alma está agora em tal estado que, se você não encontrar Jesus, nunca será feliz sem ele. Deus o colocou em tal condição que você é como a agulha magnetizada que foi desviada do polo pelo dedo de algum passante e não consegue descansar até voltar ao seu lugar. Seu clamor constante é: dê-me Cristo, ou então eu morro. Isto é esperançoso, mas deixe-me lembrá-lo de que isso por si só não o salvará. A descoberta de um vazamento em um navio pode ser preparatório para o bombeamento do navio e para o reparo do vazamento, mas a descoberta do vazamento por si só não manterá o barco flutuando. O fato de você ter febre é bom que você saiba, mas gemer sob essa febre não restaurará sua saúde. Desejar por Cristo é um sintoma muito abençoado, mas meros desejos não o levarão ao céu. Você pode estar faminto e sedento por Cristo, mas fome e sede não o salvarão. Você deve ter Cristo, ou sua salvação não está em sua fome e sede, nem em suas humilhações, nem em suas orações. A salvação está naquele que morreu na cruz e não em você. Como Agar, você é humilhado e levado ao desespero. Houve um tempo em que você não admitia sua necessidade de um Salvador. Você encontrou conforto suficiente em cerimônias e em suas próprias orações, arrependimentos e assim por diante. Mas agora, a água está acabando em sua garrafa e você está sentado com Agar torcendo suas mãos e chorando em desespero, um desespero abençoado. Deus, traga todos vocês a isso. O desespero próprio está ao lado da confiança em Cristo. Fique tranquilo, até que estejamos vazios. Jesus nunca nos preencherá até que sejamos despidos. Ele nunca nos vestirá até que o eu esteja morto. Cristo não viverá em nós. É bem certo que no caso de Agar, a vontade estava certa o suficiente com referência à água. Teria sido absurdo, de fato, dizer a Agar: se houver água, você está disposta a beber? Disposta? Ela diria: olhe para os meus lábios ressecados, ouça meus gritos dolorosos, olhe para meu pobre filho ofegante e moribundo. Como você pode perguntar a uma mãe se ela está disposta a beber água enquanto seu bebê está morrendo de sede? É assim com você. Se eu lhe poupasse a pergunta: você está disposta a ser salva? Você pode me olhar no rosto e dizer: disposto? Ó Senhor, já passei desse estágio muito tempo, estou ofegante, gemendo, com sede, desmaiando, morrendo para encontrar Cristo. Se ele viesse a mim esta manhã, eu não apenas abriria os dois portões do meu coração e diria: entre, mas os portões estão abertos agora antes que ele venha e minha alma está dizendo: ó, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, que eu pudesse até mesmo chegar a seu assento. Tudo isso é esperançoso, mas devo lembrá-lo novamente de que desejar ser rico não torna um homem rico e que desejar ser salvo não pode, por si só, salvá-lo. Ansiar pela saúde não restaura o homem doente, embora possa levá-lo a usar os meios, e assim ele pode ser curado. E com você, seu anseio pela salvação não pode salvá-lo. Você deve ir além de tudo isso para o próprio grande médico. Em segundo lugar, a misericórdia foi preparada para Agar,
e é preparada para aqueles em um estado semelhante. Havia água. Ela pensou que era um deserto sem uma gota para ela beber, mas havia água. Consciência atribulada há perdão. Você acha que é tudo julgamento, trovão e relâmpago, maldição e ira, mas não é assim. A misericórdia. Jesus morreu. Deus é capaz de perdoar pecadores com justiça. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando suas transgressões a eles. Ele é um Deus pronto para perdoar, pronto para perdoar. Há perdão com ele, para que ele seja temido. Há água, há misericórdia. Além do mais, há misericórdia para vocês. Não há apenas aquela misericórdia geral que somos obrigados a pregar a toda criatura, mas para muitos de vocês que descrevi, estou persuadido de que há misericórdia especial. Seus nomes estão em seu livro. Ele os escolheu desde antes da fundação do mundo, embora vocês não saibam. Vocês serão dele, vocês são dele. A hora não está muito distante quando, lavados na fonte e purificados, vocês se lançarão aos pés do Salvador e serão seus cativos nos laços do amor para sempre. Há misericórdia para você agora, se você confia em Jesus. A água não foi criada como uma coisa nova para suprir a sede de Agar. Ela já estava lá. Se ela pudesse ter visto, ela poderia ter tido antes, mas ela não podia ver. Há misericórdia para você. Tudo o que é necessário é que você a veja, pobre consciência atribulada. E se você pudesse ter visto, não haveria necessidade alguma de que você tivesse ficado tanto tempo em desespero, dúvida e medo. A água estava perto de Agar, e assim Cristo está perto de você. A misericórdia de Deus não é algo a ser buscado lá em cima entre as estrelas, nem a ser descoberto nas profundezas. Está perto de você, está até mesmo em sua boca e em seu coração. O Salvador, que andou pelas ruas de Jerusalém, está nestes corredores e nestes bancos. Um Deus pronto a perdoar, esperando para ser gracioso. Não pense em meu mestre como se ele tivesse subido ao céu fora do seu alcance e não tivesse deixado misericórdia atrás dele. Deixe que ele diga que ele está tão perto em espírito agora quanto estava dos discípulos quando falou a eles em Emaús. Oh, que você pudesse vê-lo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está passando. Clame a ele, você cego, e você receberá a visão. Clame a ele, você surdo. Fale, mesmo você cujos lábios são mudos, seu ouvido pode ouvir os desejos de sua alma. Ele está perto. Apenas acredite em sua presença e confie em sua graça e você o verá. É uma noção espalhada que o ato de fé é muito misterioso. Agora, a fé, na medida em que é um ato do homem, e um ato do homem certamente é, assim como o dom de Deus, pois com o coração o homem crê. É um dos atos mais simples do intelecto humano. Confiar em Jesus, inclinar-se com a alma sobre ele, assim como com meu corpo estou inclinado neste trilho, fazer dele toda a minha confiança e todo o meu descanso, é o que não precisa de aprendizado, nenhuma educação prévia, não precisa de esforço ou esforço mental. É uma ação tal que o bebê e o que mama podem glorificar a Deus por ela, enquanto a fé do Sr. Isaac Newton, como todo o seu aprendizado, não é nem um pouco mais salvadora ou menos simples do que a fé da criança de 3 anos de idade, se levada a descansar somente em Cristo. No momento em que o ladrão moribundo olhou para o crucificado e disse: Senhor, lembra-te de mim? Ele foi tão salvo quanto Paulo quando pôde dizer: combati uma boa luta, terminei minha carreira. Estou muito ansioso para ser compreendido e, portanto,
Estou tentando falar de forma muito simples e falar diretamente para aqueles a quem estou me dirigindo. Meu próprio caso é direto ao ponto. Eu estava por alguns anos, quando criança, secretamente buscando Jesus. Se algum coração soubesse qual era a amarga angústia do pecado, eu sabia. E quando cheguei a entender o plano de salvação pelo simples ensinamento de um homem simples e analfabeto, o próximo pensamento que tive depois da alegria de ter sido salvo foi este: que tolo fui em não confiar em Jesus Cristo antes. Concluí que nunca poderia ter ouvido o Evangelho, mas acho que estava enganado. Acho que devo ter ouvido o Evangelho milhares de vezes, mas não o entendi. Eu era como Agar, com os olhos fechados. Somos obrigados a dizer a vocês todos os sábados que confiar em Jesus Cristo é o caminho da salvação. Mas depois de ouvir isso 50.000 vezes, vocês realmente nem entenderão o que queremos dizer com isso, até que o Espírito de Deus revele o segredo. Mas quando você apenas sabe disso e confia em Jesus, simplesmente como uma criança confiaria na palavra de seu pai, você dirá de si mesmo: como pode ser? Eu estava com sede, com a água ondulando aos meus pés. Eu estava morrendo de fome, e o pão estava na mesa. Eu estava me preocupando como se não houvesse entrada para o céu, mas lá estava a porta escancarada bem diante de mim, se eu pudesse vê-la. Confie em Cristo e Ele deve salvá-lo. Vou melhorar. Confie nele, você está salvo. No momento em que você começa a viver pela fé em seu querido filho, não há um pecado deixado no livro de Deus contra você. Passamos então, em terceiro lugar, para notar que, embora Agar estivesse preparada e a misericórdia estivesse preparada, ainda assim havia um impedimento no caminho, pois ela não conseguia ver a água. Há também um impedimento no seu caminho. Agar tinha um par de olhos brilhantes, devo dizer, e ainda assim ela conseguia ver a água. E os homens podem ter entendimento de primeira classe, mas não entender essa coisa simples, a fé no Senhor Jesus Cristo. Você não sofre tanto por falta de poder para entender a fé, mas por uma espécie de névoa que paira sobre seu olho para impedir que ele olhe para o lugar certo. Você continua a imaginar que deve haver algo muito singular para sentirmos a fim de ter vida eterna. Agora, tudo isso é um erro. A simples confiança em Jesus tem essa dificuldade, que não é difícil, e, portanto, a mente humana se recusa a acreditar que Deus pode pretender nos salvar por um plano tão simples. Que cegueira é essa? Tão tola e tão fatal? Essa ignorância não é causada, em parte, por terrores legais? Mestre Bânia, que tinha uma percepção aguçada da experiência espiritual, diz que o cristão estava tão incomodado com aquele fardo em suas costas que, ao correr, não olhou bem para seus passos e, portanto, estando muito cambaleando para cima e para baixo em sua mente, como ele diz, ele também caiu no pântano do desânimo. Você ouviu o trovão da lei de Deus por tanto tempo que não consegue ouvir nada tão suave e doce quanto o convite do amoroso Jesus. Venha e seja bem-vindo. Não é ouvido por causa do barulho de seus pecados. A principal razão pela qual penso que alguns não alcançam a paz cedo é porque estão procurando mais do que obterão, e assim seus olhos estão ofuscados com fantasias. Você que não ousa aceitar a Cristo porque ainda não é um cristão adulto, contente-se em ser um bebê primeiro. Contente-se em passar pelo estado de semente e o estado de lâmina e o estado de espiga, e então você se tornará o grão cheio na espiga. Contente-se em começar com Cristo e somente com Cristo.
Eu realmente acredito que alguns de vocês esperam que experimentem um choque galvânico ou um delírio sobre-humano de horror. Vocês têm uma ideia de que nascer de novo é algo que faz a carne arrepiar ou ossos tremerem, uma sensação indescritível, completamente fora do alcance do sentimento humano. Agora acredite em mim, que nascer de novo envolve o fim da superstição e viver pelo sentimento e traz você para o mundo da verdade pura e simples, onde os tolos não precisam errar. Todo aquele que nele crê não é condenado. Se você pode entender isso e reivindicar isso como seu, você nasceu de novo. Mas embora você deva entender todos os mistérios humanos, se você não nasceu de novo, você não poderia verdadeiramente entender o mais simples de todos os ensinamentos. Aquele que crer e for batizado será salvo. Novamente, temos que algumas pessoas com água aos pés não o bebem por causa das orientações ruins que são dadas pelos ministros. Quando o ministro encerra um discurso para os não convertidos com esta exortação: agora, meus queridos amigos, vão para casa e orem. Essa é uma exortação muito correta, mas é dada às pessoas erradas e no lugar errado. Não digo a vocês esta manhã, não ouso dizer a vocês como se fosse a mensagem do Evangelho: vão para casa e orem. Espero que orem, mas há outro assunto a ser abordado antes da oração, a saber, a fé em Jesus. Quando Cristo disse aos discípulos para irem e pregarem o Evangelho a toda criatura, ele não disse a eles: aquele que orar será salvo, embora isso fosse verdade se ele orasse corretamente, mas aquele que crer será salvo. Seu dever atual não é orar, mas crer. Você deve olhar para Jesus Cristo na cruz, assim como os pobres israelitas mordidos pela serpente olharam para a serpente de bronze e viveram. Suas orações não lhe farão bem algum se você se recusar a confiar em Jesus Cristo. Quando você confia em Jesus Cristo, a oração se tornará sua respiração, seu ar nativo. Você não será capaz de viver sem ela, mas a oração, se colocada no lugar de uma confiança infantil em Jesus, se torna um anticristo. Não é ir a lugares de adoração ou ler a Bíblia que salva. Não estou depreciando esses deveres, mas os estou colocando em sua posição adequada. É depender somente do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro ato vital pelo qual a alma é vivificada para a vida espiritual. Se você, confiando em Cristo, não encontrar paz e perdão, o evangelho que eu prego é uma mentira, e eu o renunciarei. Mas então esse livro também seria falso, pois é desse livro que vem minha mensagem. Este é o evangelho que recebemos e que Cristo nos enviou a pregar, para que todo aquele que nele crê não seja condenado. Tenho certeza de que há alguns aqui sobre os quais o Senhor pretende trabalhar esta manhã. Então falaremos, em quarto lugar, sobre a remoção divina do impedimento. A cegueira de Agar foi removida por Deus. Ninguém mais poderia tê-la removido. Deus não deve abrir os olhos de um homem para entender praticamente o que é a crença em Jesus Cristo. Essa verdade simples, salvação pela confiança em Jesus Cristo, ainda permanece um ponto muito difícil de ser visto, até que todo o poder da onipotência seja feito para suportar o intelecto. O homem realmente não o compreende. Mas enquanto isso foi divinamente removido, foi removido instrumentalmente. Um anjo falou do céu para Agar. Pouco importa se é um anjo ou um homem, é a palavra de Deus que remove essa dificuldade. Oro para que a palavra de Deus remova sua descrença, que você veja hoje a luz de Jesus Cristo simplesmente confiando nele. Acredito que há alguns que são salvos, mas ainda têm medo de se perder.
Muitos homens estão olhando para dentro de si mesmos para ver a evidência da graça, quando sua ansiedade e a própria luz pela qual eles olham deveriam ser evidência suficientemente. Espero que haja muitos de vocês que estão apenas à beira da salvação sem saber disso. Houve muito trabalho preparatório em vocês, pois vocês são levados a desejar um Salvador, vocês desejosos de serem salvos por Ele. Lá está Ele. Peguem-no, peguem-no. O copo de água é colocado diante de vocês. Bebam. Não há necessidade de lavar a boca primeiro ou trocar de roupa. Bebam imediatamente. Venham a Jesus como vocês são. Ó, que o Espírito de Deus me dê poder do alto enquanto tento falar com os santos do segundo caso, a saber, os apóstolos em Lucas capítulo 24, versículo 31. Esta não é Agar, mas o Cleopas e outros discípulos. E, no entanto, esses dois sofreram sob a mesma cegueira espiritual, embora não, é claro, na mesma fase dela. Observe cuidadosamente o caso desses discípulos, pois acredito que muitas vezes é o nosso. Eles deveriam ter conhecido Jesus por essas razões. Eles o conheciam, estavam com ele há anos em público e em particular. Tinham ouvido sua voz com tanta frequência que deveriam ter se lembrado de seus tons. Eles tinham olhado para aquele rosto marcado com tanta frequência que deveriam ter distinguido suas características. Eles tinham sido admitidos em sua privacidade e deveriam ter conhecido seus hábitos. Aquele Salvador caminhando ali não deveria ter sido incógnito para eles, embora fosse para o resto dos homens. Assim é conosco. Talvez você não tenha encontrado Jesus Cristo ultimamente. Você esteve na mesa dele e não o encontrou lá, e está em um problema sombrio esta manhã. E embora ele diga, sou eu, não tenha medo, ainda assim você não pode vê-lo lá. Irmão, devemos conhecer a Cristo. Devemos descobri-lo imediatamente. Conhecemos sua voz, ouvimos-lo dizer, levanta-te, meu amor, minha formosa, e venha embora. Olhamos para o seu rosto, entendemos o mistério de sua dor, inclinamos nossa cabeça em seu peito. Alguns de nós tivemos uma experiência de 15 ou 20 anos, alguns de 40 ou 50 anos, e ainda assim, embora Cristo esteja perto, você não conhece esta manhã e está dizendo, ó, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo.